A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estaremos nessa manhã de sábado, manhã aqui no Mato Grosso, Sinop, mas já não é manhã, já está iniciando a tarde, em São Paulo, cerca de meio-dia. Então, nós queremos falar aqui de um assunto importante, da palavra do Senhor, Nós estamos nesse, vamos dizer assim, nesse objetivo, nesse ministério de estar pregando a palavra através do WhatsApp, das redes sociais, e que vocês possam estar compartilhando os nossos áudios. Eu creio que todo áudio que você compartilha, ele vai alcançar alguém, A palavra alcançando o coração de uma pessoa, isso pode fazer com que a salvação, com que bênçãos chegue a essas pessoas, E o reino de Deus venha a ser glorificado, venha a ser aumentado, venha a ser divulgado. Nós vamos ler aqui João, capítulo 18, versículo 37. Então disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Hoje, existem muitas vozes ecoando no mundo, Existem vozes estranhas e existem vozes que podemos classificar como uma voz agradável aos nossos corações. A questão é, que tipo de voz ou que tipo de palavras nós temos ouvido na terra? Assim como existe uma ligação entre membros de uma determinada família, Todo dia, quando você sai do seu trabalho, todo dia, quando você termina as suas atividades fora da sua casa, você volta para a tua casa, Todas as pessoas, a não ser aqueles que moram na rua, que moram, talvez, num lugar ruim, às vezes tem pessoas que moram debaixo da ponte, outros vivem nas praças. Então, fora estas pessoas, que por um motivo ou outro acabaram morando nesses lugares, mas eu creio que todos os que estão me ouvindo, têm uma residência, têm uma casa. Então, quando você termina as suas atividades, você volta para a tua casa. Então, existe uma tendência, toda pessoa que tem uma família, ele vai se aconchegar, ele vai repousar ali na sua família. Existe uma certa associação, existe uma certa união, existe uma certa ligação com membros de uma família. Assim como pessoas que gostam de determinadas atividades na terra, existe uma certa tendência dessas pessoas estarem juntas. Por exemplo, eu percebo pessoas que gostam de beber, Tem pessoas que são chegadas no gole. E você pode perceber, quando você passa numa lanchonete, ou você passa num mercadinho daqueles pequenininhos, ou quando você passa num lugar desses que vende bebida, existe ali sempre um grupo de pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, e eles estão juntos, bebendo. Por quê? Porque é uma atividade, É algo ali que traz um certo prazer, entre aspas, àquele tipo de grupo de pessoas. É a mesma coisa a questão de ir para uma igreja. Tem pessoas que gostam de ir para uma igreja da Assembleia, outros gostam da Batista, outros já existe uma tendência de gostar de patinar, outros gostam de skate, outros gostam de jogar futebol, E os grupos, as tribos na terra, elas vão se associando, elas vão se ligando, E a mesma coisa
acontece em relação à área espiritual. Aqueles que são de Cristo, né? Aqueles que são de Deus, aqueles que são da verdade, eles gostam, eles ouvem a voz de Jesus. Existe algo comum hoje na Terra, é de que um certo grupo de pessoas, eles não ouvem a palavra de Jesus, porque eles não são da verdade. Até o momento que eles estão rejeitando a palavra do Senhor, eles não são da verdade. Eles são de qualquer outro tribo, né? E como hoje existe um grupo de pessoas que dá um valor tremendo para mentiras, para enganos. Quantas pessoas hoje são adeptos da idolatria, né? Nós sabemos que a Bíblia ela é clara, ela nos diz que há um só Deus, há um só Senhor, né? A Bíblia diz que nós devemos prestar culto só a Deus. Quantas pessoas hoje prestam cultos a demônios, pensando que é a Deus, a imagens, a entidades espirituais, né? Quantas pessoas hoje, eles ouvem a voz da idolatria, né? Eles ouvem a voz da feitiçaria. Quantas pessoas, principalmente na sexta-feira, né? Eles vão lá no terreiro de macumba e se juntam lá e começam a ouvir ao próprio diabo, né? Que o próprio espírito das trevas se manifesta ali naquele lugar. Quantas pessoas hoje se reúnem para ouvir a voz de espíritos malignos, espírito dos mortos, espírito de pessoas mortas, que a Bíblia condena isso. Então eles ouvem um certo tipo de voz, né? Um certo tipo de palavra. Então, quantas pessoas hoje, elas estão ligadas ao marketing multinível, né? Eles são pessoas, na maioria das vezes, com desejo grande de ter sucesso financeiro. Aí ele ouve a voz ali daqueles que já chegaram ao sucesso e tentam chegar ao sucesso através desses líderes. E da mesma forma, meus irmãos, a todos que estão me ouvindo nesse momento, se você está ouvindo essa mensagem de bom grado, eu creio que isso é um bom sinal, porque você está ouvindo a mensagem da verdade, você está ouvindo a mensagem de Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse. Perguntou-lhe, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Porque muitas pessoas, isso é muito claro, Jesus ele foi, não tem como ter outra interpretação, não tem como fugir disso. Aquele que é da verdade ouve a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, hoje, ele se manifesta na terra através da vida dos teus filhos, através da vida dos seus mensageiros. Porque como que Jesus, ele é um espírito? Ele disse assim, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. E outra coisa, ele disse assim, eis que estarei convosco, ele disse para os seus discípulos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele se encontra em nós por causa do Espírito de Deus. Então, quando você ouve o mensageiro de Deus, né? Quando alguém está falando a mensagem de Jesus Cristo, não é também qualquer potoca ou qualquer mensagem, porque tem pessoas aí que vocês sabem que não prega a verdade, prega qualquer outra coisa, mas não prega a palavra da verdade, prega dogmas, né, religiosos, regras religiosas, né, prega a igreja, né, mas tem pessoas que não pregam Jesus Cristo. Eu estou dizendo, se alguém estiver pregando a mensagem do reino de Deus, ele está sendo usado por Jesus Cristo. Então, nós estamos ouvindo o próprio Jesus,
Porque o próprio Jesus aqui nos diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, se as pessoas não estão ouvindo a palavra da verdade, né? E o ouvir aqui, eu creio que é algo mais forte do que simplesmente escutar. Não. Quem ouve é aquele que escuta e coloca em prática. Então, quando eu escuto a palavra de Deus e coloco ela em prática, eu estou ouvindo a voz de Jesus no sentido ativo. Ou seja, eu não estou só escutando e tendo um comportamento passivo e tendo um comportamento de não fazer nada. Não. Quando eu ouço a voz de Jesus Cristo e eu coloco ela em prática, eu guardo ela no coração e começo a seguir os seus mandamentos, eu estou sendo alguém do reino da verdade. Eu estou sendo alguém do reino de Deus, né? E hoje, a maioria das pessoas não ouve a palavra, a voz de Jesus. Como é que eu sei que a maioria não ouve a voz de Jesus? Porque se ouvisse a voz de Jesus Cristo, os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas palavras seriam diferentes. Nós estamos hoje diante de um mundo de pessoas, né, com a boca suja, palavrões, falam palavrões, tem malícia, na maioria das vezes tem malícia nas atitudes. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento de alguém que não está ouvindo a voz de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje estão no engano, né, achando que o homossexualismo é algo que deve ser aceito, né? Eu não estou dizendo que nós devemos criar antipatia por pessoas que têm esse tipo de comportamento, ou que nós devemos ser pessoas que não amam. Nós devemos amar a todas as pessoas da terra, sejam lá quem for, mas nós precisamos entender que não podemos aprovar todo tipo de atitude. Eu tenho que amar a pessoa que é cachaceira, eu tenho que amar. O amor de Deus tem que estar no meu coração, até para que eu possa pregar para essa pessoa e ela possa mudar o seu comportamento. Eu tenho que amar aqueles que estão no adultério, eu tenho que amar. Eu não posso amar a sua atitude. Eu não posso concordar com a sua atitude, né? Eu preciso amar o pecador, mas eu tenho que ser contra o pecado. Então, o pecado ele tem que ser denunciado. O pecado ele tem que ser denunciado. Mas hoje a grande maioria das pessoas estão vivendo no pecado porque não estão ouvindo a voz do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, né? Aí Jesus também diz: se vós sereis meus discípulos, se permanecerdes na palavra, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vou ler aqui completo. João 8,32. Está dizendo assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todo aquele que permanece na palavra, né, que permanece ouvindo a voz de Jesus Cristo, não ouvindo a voz do mundo, não ouvindo a voz de estranhos, mas quem ouve a voz de Jesus Cristo e permanece no caminho dele, né, vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar, né? Então, que tipo de voz nós temos ouvido, né? O diabo também ele tem falado em muitos corações, incentivado as pessoas a matar, a roubar, a prostituir, a ter todos os tipos de atitude contrária. Então, a pergunta é: que tipo de voz nós temos ouvido? Que tipo de voz tem nos levado a caminhar nessa terra? Que tipo de voz tem influenciado as nossas atitudes? Será que é a voz de Jesus? Será que é a voz do Espírito Santo? Ou é a voz do mundo, a voz do diabo? Pai amado, Deus querido, eu coloco a todos
que estão ouvindo esse áudio, que ouviram esse áudio diante da tua presença. Meu Deus, que venha cair por terra, Deus, todo tipo de voz estranha, todo tipo de voz contrária à tua palavra, e que possamos, Deus, estar firmes na tua presença, que possamos estar, ó Pai, diariamente ouvindo a sua voz e andando em conformidade com a sua voz e fazendo a vontade do Senhor, Deus. Não a vontade do diabo, não a vontade das pessoas, não a nossa própria vontade, mas a vontade do teu Espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.